Bom dia a todos. Passando aqui hoje para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Que o dia de vocês sejam de muita felicidade, de muita alegria. E para que isso, às vezes, nem sempre a gente consegue, porque é um desafio, né? A maternidade é um desafio. Mas para fortalecer o coraçãozinho das mamães aí, eu queria compartilhar com vocês algumas passagens, alguns exemplos, alguns ensinamentos, algumas histórias da Bíblia, para que acrescente e edifique, né, essa maternidade das mamães. Na Bíblia tem uma história que eu acredito que muitas pessoas conhecem, muitas pelo contato com a Bíblia, muito pelos contatos, assim, as oportunidades de assistir filmes, né? Que é a história de Moisés. E ali a mãe de Moisés, Joquebede, foi uma mãe, assim, que traz muito ensinamento pra gente, né? A gente sabe da história ali que as crianças, os meninos, né? Dos hebreus estavam sendo perseguidos para ser eliminados, porque Faraó temia, né, o crescimento do povo judeu ali no Egito. E ele determinou que todos os meninos, né, todas as crianças que nascessem homens, eram para ser exterminadas. E a mãe de Moisés, Joquebede, ela escondeu Moisés o quanto ela pôde. E quando ela viu que não havia mais forças nela, mais condições de ir avante com aquele plano de estar escondendo, protegendo o filho, ela então entrega ele nas mãos do Senhor. Como que ela faz isso? Ela pega um cestinho, batuma ele, coloca aquele bebê no cestinho e coloca no rio. Agora pensa que para essa mãe ter essa atitude de colocar um bebê num cestinho, que ele vai se movimentar, ele vai bater as perninhas, ele vai chorar, ele vai dentro de um cestinho batumado num rio. Agora vamos pensar nos perigos que esse rio, né, apresenta, né? E essa mãe, em total confiança em Deus, eu tenho convicção disso, ela colocou aquele nenenzinho dentro daquele cestinho e no rio. Então não foi simplesmente colocar aquela criança dentro de um cesto e colocar no rio. Foi a certeza que ela estava colocando nas mãos de Deus. E nós precisamos aprender isso, a colocar os nossos filhos nas mãos de Deus, né? Só que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente realmente tiver intimidade com esse Deus e saber o tamanho poder ele tem para nos proteger, para estar conosco, para nos capacitar, para nos orientar e receber toda a direção dele. E é lindo a gente ver como que esse passo de fé e essa dinâmica de relacionamento com Deus, como ela é gratificante, como ela é uma ação assim que traz muitas bênçãos. Por quê? Porque a gente vê que aquele bebê que foi colocado ali, Deus foi conduzindo aquele cesto, né, para ali o palácio do próprio Egito, do rei dali, do faraó, né? E aonde, só que, olha, Deus faz coisas loucas, né? E o que importa é a gente confiar nele em todo o tempo. Então aquele cestinho foi em direção ao palácio de Faraó. Só que a filha de Faraó estava se banhando à beira do rio, né? E ela encontrou o cestinho. Aí ela olhou, ela já conseguiu perceber que aquela criança era de um dos filhos dos hebreus. Mas Deus colocou amor no coração dela, ao ponto que ela pegou aquela criança e aquela criança já chorava e ela se compadeceu. E a irmãzinha que veio seguindo ali o cestinho em volta do rio e vendo até onde ele estava indo, então se aproximou e falou para a filha de Faraó, quando ela falou, olha, esse bebê deve ser de um dos filhos dos hebreus. A menininha já chegou e falou assim, eu conheço uma mãe de leite que pode te ajudar. Ela falou, vai lá e chama.
A menininha foi e chamou a própria mãe. E a mãe foi, cuidou do filho, ainda recebeu para cuidar do filho. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus é lindo, maravilhoso. Só que a gente precisa aprender com Joquebede, né? A confiar em Deus, a descansar em Deus, a apresentar, entregar os nossos filhos para Deus, né? E a outra mãe que eu acho maravilhosa também, que eu acredito que muita gente, né, entende o valor dessa mãe também, que é Maria. Que tamanha comunhão Maria tinha com Deus, né? E que Deus olhou aqui e escolheu Maria para gerar o filho dele. Então vocês pensam que Maria, com certeza, o tempo que ela estava gerando o Salvador, ela desenvolveu esse amor materno, com certeza. Mas esse amor materno, por isso que Deus escolheu Maria. Porque esse amor materno não foi maior que a convicção que Deus tinha um propósito com a vida dela e com a vida daquele que ela estava gerando. É muito importante a gente entender isso, porque é isso que as Escrituras nos revelam. Então Maria, ela suportou, falo, meu Deus, tinha que ser Maria, não dava para ser outra, tinha que ser Maria, escolhida por Deus para essa missão. Porque pensa a gente, né, ver alguém agredindo o nosso filho, fazendo qualquer coisa para os nossos filhos. A gente se levanta para defender, a gente perde a vida, a gente faz qualquer coisa, a gente morre no lugar dos nossos filhos, a gente faz. Maria, ela entendeu que na vida daquele que ela estava gerando havia um propósito, né? E tanto que ela entendeu isso por revelação e começou lá quando o anjo foi falar com ela, né? Por quê? Porque Maria era um ser humano, né? E Deus sabia o quanto ia ser árduo aquela missão de Maria, né? Então o anjo veio e falou: olha, Maria, ela ficou toda preocupada, né? Como que eu vou gerar o filho? Eu não sou casada e tal, não sei o quê. Daí ele fala que, olha, o que vai vir sobre você, o do Espírito Santo. Então Maria entendeu, ela sabia que o que estava dentro dela era santo, era o próprio Deus escolhendo ela, né? E foi bem-aventurada. Maria é um espetáculo. Então o que a gente tem que aprender com Maria é que nossos filhos não são nossos. A Bíblia fala que nós vamos prestar contas dos nossos filhos a Deus. Então, cabe a nós confiar em Deus, depender de Deus para essa missão da maternidade. Cuidar dos nossos filhos, porque cada um deles carrega um propósito de Deus, né? Nós somos filhos, nossos pais são responsáveis pelas nossas vidas, no sentido de que há um propósito com a nossa vida, né? E nós também, ainda que os nossos pais possivelmente possam ter negligenciado essa missão, esse compromisso, se nós entendemos isso, nós temos que entrar na linha e depender de Deus, porque nós vamos prestar contas a Deus dessa maternidade. E dependendo dele, a gente é bem-aventurada. A gente vai dar conta, porque não é na nossa... porque Deus fala assim, a palavra fala que na fraqueza da gente se opera o poder de Deus. Então, de fato, nós somos limitadas como mãe, mas Deus tem poder para derramar sobre nós a capacidade de cumprir com a missão que Ele nos dá, que Ele tem um propósito. Então eu aprendo com essas duas mães. Confiar em Deus na hora da adversidade, confiar em Deus e entender que os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor. E que a gente vai prestar conta por eles, né? Então, que a gente entenda tudo isso, que a gente passe a depender mais de Deus nessa missão de maternidade e que o Espírito Santo, se a gente falhou em algum momento, a gente
tem condições de se arrepender, pedir a Deus ajuda, e Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele está sempre nos abraçando, né? Deus é maravilhoso. Então, que vocês todas, que todas nós tenhamos um dia abençoado, onde nossos filhos possam sentir esse amor que a gente tem por eles, né? Cada um tem um jeito de expressar o amor tem várias maneiras de expressar, cada um se expressa de um jeito, mas que os nossos filhos percebam isso e que a gente seja grato a Deus, né, pelos filhos que Ele nos deu, e que a gente seja feliz com essa missão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um dia gracioso junto com os nossos filhos. Mãezinhas que porventura não têm os seus filhos hoje com vocês, que possam entender que eles estão no melhor lugar e que a nossa esperança jamais será frustrada. Um dia estaremos com eles, né? Todos eles, né? Como Davi fala, eu não posso, meu filho não pode vir mais até mim, mas eu vou até ele. Então a palavra de Deus, ela é bálsamo, ela é esperança, ela é vida, ela é tudo que a gente precisa. E eu deixo para vocês aqui um feliz Dia das Mães para todas nós. Com a graça de Deus, a gente dá conta e a gente vai ser feliz e a gente é feliz. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Um dia maravilhoso para todas as mamães aí. Se você não é mamãe, gratifique aí as mamães. Deus abençoe.